autenticidade bíblica. E é o que nós vamos trabalhar hoje, falando sobre a doutrina do purgatório. Vamos ver se de fato o assunto tem aí respaldo, tem comprovação, apoio das Santas Escrituras. Pronto, todos estão com suas... Eu não enviei para o grupo de WhatsApp da igreja, mas pretendo enviar. Se ainda não enviar hoje, enviarei amanhã. Vou enviar em PDF para os irmãos, o estudo. E posteriormente vamos colocá-lo também no site da igreja. Aí só na outra semana, porque nessa talvez não teremos mais tempo. Diz-nos assim a introdução: a igreja, em relação ao homem, tem como base prioritária a sua salvação eterna. Então, a salvação, ela tem que ser prioridade. No entanto, há aquelas igrejas que negociam com as almas dos homens. Isso nós já vemos, Apocalipse 18, 13, que fala sobre isso. No estudo de hoje, o destaque é o nervo exposto da Igreja Católica, o purgatório, no qual não querem que toque. Mas esse dogma, no dizer do historiador Cesare Cantur, é a galinha dos ovos de ouro da igreja. E o ex-padre Dr. Humberto Rudrin confirma dizendo que, com esse expediente, a Igreja Católica recolhe por dia em todo o mundo 550 milhões de dólares. Bom, o que é então o purgatório? Purgatório, e vou usar uma outra palavra, limbo, são lugares intermediários para onde vão as almas dos católicos quando morrem. As demais igrejas cristãs desaprovam esse dogma. E é interessante que eu elaborei um folheto para ser distribuído no dia de finados. E nós estávamos distribuindo, eu estava junto com uma turma, ali no cemitério João Germano, e ali entregando, uma senhora pegou, e eu tinha colocado esta frase aqui, né, que o purgatório fora criado pela igreja, para onde vão as almas dos católicos que ainda não têm a habilidade, segundo eles, de ir direto para o céu. Aí uma senhora pegou ar com isso aqui, né? E ela foi me questionar aquilo. Eu digo: senhora, estude a doutrina, veja lá, pergunte ao seu líder. Ah, mas isso é uma afronta dizer que... Eu digo: não é eu que estou dizendo. Vá lá, pergunte o padre, o seu líder. E ela continuou insistindo, né? E eu, para não criar atrito ali, eu tive que recuar para um lugar mais deserto e tentar explicar, mas ela não aceitou isso aí. É? Mas é interessante. Às vezes as pessoas, elas pertencem a uma determinada igreja, a um grupo religioso, mas eles desconhecem o bojo doutrinário daquele grupo. E quando alguém expõe algo que ele discorda, e diz que está no bojo doutrinário do grupo dele, ele fica ofendido. Mas não é uma ofensa, está lá, é só procurar. É. Então, a cultura popular apresenta a concepção do purgatório como um lugar físico. Tipo aqui, nós estamos num lugar físico. Veja bem, já a teologia romanista, ela ensina que o purgatório não indica um lugar, mas uma condição de existência para a purificação de pecado, onde as almas cumprem pena, pelo que o fogo do purgatório deve ser temido grandemente. Então, quando nós estamos remetendo aqui essa questão do pensamento teológico, de que não é um lugar físico, mas é uma condição de existência, ou seja, não é que seja um lugar físico,
mas é uma condição que o indivíduo passa a sofrer. O destaque não é um local, mas é o sofrimento que ele terá. Então, não, segundo eles, não é que haja, na nossa visão, o lugar, mas é a condição. O indivíduo morre e ele vai sofrer. Então, o destaque não é o local, mas é o sofrimento que ele vai passar. Ou seja, então, quando fala o termo purgatório, não é o lugar, mas a condição de sofrimento que ele vai passar. Não sei se deu para entender, a condição. Então, o destaque não é o local, mas a condição. Certo? Porque, assim, não é o lugar que em si vai promover o sofrimento, a dor, a purificação, mas é o estado pelo qual ele vai passar de dor, né? Isso aí. Bom, mas deixa para lá. Ou seja, esse local, eles vão passar pela purificação de pecado, onde a alma cumpre pena, pelo que o fogo do purgatório deve ser temido grandemente. O fogo do purgatório será mais terrível do que todo o sofrimento corporal reunido. Ou seja, se o indivíduo pegar todo o sofrimento que ele teve em vida sobre a face da terra, ainda é menor do que o sofrimento do fogo do purgatório, segundo a Igreja Católica, como nós vamos ver aqui, né? Um único dia neste lugar de expiação poderá ser comparado a milhares de dias de sofrimento terrenos. E aí nós vemos de onde fora tirado este argumento. Spiritum. E aí está. O que é o limbo? Limbo é mais indecifrável, pois sendo instituído para receber as almas das crianças que morrem sem batismo, abriga também os que por razões especiais não estão no purgatório. Esses lugares intermediários são estranhos na Bíblia. Assim, em 2007, o Papa Bento XVI declarou extinto o limbo, assunto noticiado em vários jornais. Um deles, o Jornal da Globo, do dia 20 de abril de 2007, com o seguinte título: Vaticano decreta o fim do limbo para não batizados. Olha, aqui nós temos uma grande responsabilidade. Qual é essa? Não só de falar, mas ainda de dar o papel na mão de vocês e dizer a vocês: consulte, verifique. Então está aqui, entre na internet. Porque às vezes nós estamos falando e as pessoas acham que nós estamos inventando histórias. Não, consulte, está aí. É muito simples. É muito simples entrar na internet, consultar e dizer: mas que pastor mentiroso. Ou então dizer: realmente o pastor estava falando a verdade. É muito simples. Então aqui não tem negócio de minhas palavras, não. Tem uma história aí que diz que mata a cobra e mostra o pau, né? Não, aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra mesmo, está aqui, ó. Não é o pau nem a cobra, então é só consultar, verifica. Então, o que é esse estado intermediário? Quando a teologia chama estado intermediário, está demonstrando que entre esta vida e a vida por vir, então existe um espaço, existe um local, vamos assim dizer, onde as pessoas vão até que de lá saiam para definitivamente ir para a condição final, a morada final. Então é isso que é o termo estado intermediário. Bom, qualquer pergunta entre os irmãos, é só levantar a mão e eu dou a oportunidade. Os meninos ali providenciam o microfone. Microfone aqui para o Solimar. Certo? Então, queridos, não é uma questão
de a igreja batista falar, o pastor falar, mas, Solimar. Pastor, aqui em Mateus 18, a partir do versículo 23, ele fala daquela parábola do servo que não perdoou. E aí, quando meu pai era vivo, ele falou desse tema purgatório e citou esse texto. Eu disse, mas como é que ele chegou a esse entendimento, né? Ele fala assim, né? Então, deixa eu ver. E indignado, seu senhor os entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que ele devia. Eles entendem que esse que foi jogado lá porque não perdoou a dívida está lá no purgatório. Eu digo, pai, o que quer dizer isso aí? O pai diz, não, é que é assim, o purgatório lá, até que a alma seja purgada e seja perdoada. É dizer, o entendimento que eu fiquei assim, perplexo pelo entendimento deles, mas eles, como meu pai foi bem criado no meio católico, e fez a teologia deles, eles entendem esse texto, daquele que não perdoou, né? Que a alma está sendo purgada até que pague o último centavo. Vamos lá para Doraci, vamos ver o que o texto diz. O texto apresenta na parábola um lugar onde o indivíduo vai ser penalizado por um verdugo, um que vai fazer a punição, vamos supor, espancá-lo. No ensino, na doutrina do purgatório, não existe essa imagem de um ser que vai bater, vai queimar, vai purificar. Não existe. Não existe isso. Não é uma visão de um inferno, onde existe seres atormentadores. Então, não cabe em hipótese nenhuma. Porque se ele estivesse se referindo ao inferno, mesmo assim ainda ficava vago. Quer dizer que será atormentado por demônios no inferno e depois sairá de lá? Não. O que o contexto está falando lá na parábola é que aquele indivíduo, da mesma forma como ele ia aprisionar o outro que estava devendo ele numa cadeia real, ele também seria penalizado em uma prisão real, certo? Já que ele disse, olha, tu vai ser preso até que tu me pague tudo o que tu me deves. Então, do mesmo jeito, o seu senhor diz, pois pronto, já que tu não tem como pagar, então tu vai me pagar através de taca. Quando eu for achar que já pagou, então tu vai ser liberado. Não estava se referindo a essas questões de purgatório. Doraci. Então, todo católico passa pelo purgatório. E ninguém, passando pelo purgatório, vai para o inferno. Não. Nós vamos já falar mais. Para ele, existe aqueles que estão de bem, que terão passagem direto para Deus. Mas o purgatório seria, como nós vamos falar, para aqueles que não estavam tão bem, mas também não estavam tão maus. Porque na teologia católica existe o inferno para os perversos, o céu para os bons, e o céu também para aqueles que estão mediano, mas que tem que ser logo purificado no inferno. Aí depois de limpo é que são destinados ao céu. Agora, só que na teologia, porque na prática ninguém vai diretamente para o céu. Sabe por quê? Porque todo mundo que vai, católico que morre, tem que se fazer as missas, as oblações, as rezas pelo defunto. Ou se ele já estava tão bem, por que fazer então missa? Por que fazer rezas? Por que fazer aquelas oblações para purificação? Até porque acender a vela para iluminar o caminho do indivíduo. Então implica dizer que ninguém lá está tão bem com Deus para ir logo direto. Porque se tivesse dito, não, por esse aqui não precisa fazer missa, não precisa fazer oblação nenhuma, porque esse aqui estava bem com Deus. Entendem? Então a teologia é uma coisa, a prática é outra. Daniel. Pastor, ainda no seu pensamento dos porquês, né? Já que estava tão bem, por que fazer as missas? Então,
Foi por isso também que o Martinho Lutero ele achou tão estranho que as pessoas falavam assim: eu não tenho certeza se o meu tio, o meu pai, o meu avô está no céu, né? Aí o pessoal lá, pois é fácil, você pode pagar um preço X, e aí essa pessoa que já morreu, que você não tem certeza que ele está num lugar bom no céu, então pagando esse preço ele já vai ter já um lugarzinho reservado lá no céu, né? As indulgências, né? Nós vamos falar mais desse ponto aí, que não é à toa. A doutrina, ela não fora criada sem objetivo, não. Tem um objetivo. E nós vamos já falar sobre ela. Mas, relembrando, o que nós falamos lá na introdução, é que é o expediente, a doutrina na igreja onde dá o maior lucro. Então não é à toa, tem um porquê. Continuando. Tá? Então o limbo foi extinto. Só lembrando agora, por que o limbo? O lugar, por que as crianças? Porque no bojo doutrinário católico é assim: o indivíduo ele se torna filho de Deus, tornar a falar isso, ele se torna filho de Deus não por aceitar Cristo como Senhor e Salvador, conforme a Bíblia nos mostra em João, por exemplo, capítulo 1, versículo 11 e 12, não. Lá o indivíduo se torna filho de Deus por ocasião do batismo. Por isso que eles batizam as criancinhas, para que elas se tornem filhas de Deus. A criança não batizada, eles chamam de pagã. Que a expressão pagã, no catolicismo, o significado é que ainda não é filho de Deus. Entendeu? Então, se a criancinha morreu pagã, ela não é filha de Deus, então ela não vai para o céu. Mas aí o que fazem? O chamado batismo vicário. Eu não sei se vocês, a maioria aqui talvez já não teve a experiência disso. Quando morre uma criança sem ser batizada na igreja católica, mesmo depois de morta, eles fazem o batismo daquela criança, o batismo vicário. Para que ele tenha o efeito, mesmo ela morta, de alcançá-la como filha de Deus. Microfone para a Doraci. Pode até sentar aqui no meio, Enio, já. E pastor, o pastor, para se tornar pastor, ele estuda a Bíblia, vai para o seminário, né? E o padre não lê a Bíblia, não. Assim, você fez seminário, não quero desqualificar seminário, mas muitas pessoas pensam que quando você vai para o seminário, você estuda só a Bíblia, versículo por versículo, os 5 anos, 4 anos que você passa ali é só estudando a Bíblia. Não, são muitas matérias, psicologia, sociologia, me ajuda aí, Doraci, isso, metodologia científica, tudo que você possa imaginar de GIA, a gente estuda no seminário. Então, a parte da Bíblia fica reduzida, termina reduzida. E nos seminários católicos, a ênfase são matérias relacionadas, por exemplo, filosofia. Então os padres, o tempo maior dele, filosofia. E quando entra nas matérias que seriam destinadas à Bíblia, aí vai entrar na questão de Maria, o estudo, a teologia de Maria. Só que não é uma teologia bíblica, é uma teologia baseada na tradição da igreja católica. Entendeu? Então é a teologia dele. Não é uma teologia realmente bíblica. Depois aí o Kelso aí estudou, ele foi seminarista católico, aí vocês perguntam ele, que ele explica aí para vocês melhor que eu, viu? Kelso aí. Vai ser professor de vocês aí depois aí dessa área. Ok, então vamos. Deu para entender, Doraci? Entendi. Porque a pessoa pensa, então estudou. Não, mas não é bem assim, não é. Pastor, porque quando eu era adolescente,
Eu era da igreja católica de ir lá para de trás ajudar o padre a botar aquela roupa, aquela coisa. Eu era mesmo católica, mesmo praticante. Aí quando eu me converti na Igreja Batista da Catarina, eu comprei uma Bíblia e fui dar para o padre Pedro, né? Que ele gostava muito de mim, né? Aí ele agradeceu e tudo, ele não tinha Bíblia não, né? Agradeceu que eu dei, né? Que eu tinha dado a Bíblia para ele, aí me prometeu que ia ler a Bíblia, porque lá tinha uma Bíblia grande, aberta, mas chega as páginas amarelas, não lê não, o padre não perde tempo lendo Bíblia não. Sim, sim. Pô, bem, é isso aí, mais uma coisinha. Bom, então, quando surgiu o purgatório, né? Quando surgiu essa doutrina? Vamos lá. A ideia do purgatório tem suas raízes no budismo e noutros sistemas religiosos da antiguidade. Nos primeiros séculos da era cristã, ninguém ia para o purgatório porque não existia. Foi criado por um decreto papal. Nos países de maiorias protestantes, como Alemanha, Escandinávia, Inglaterra, Escócia, Austrália, Estados Unidos, Suíça e outros, e nas igrejas cristãs não há esse perigo. O purgatório foi criado só para as almas católicas. O purgatório, um lugar fictício de purificação, foi inventado ao ano 593 depois de Cristo. Antes disso, você consultando a história, você não vai ver nenhum pensador falando sobre isso, você não vai realmente no âmbito do cristianismo. Vamos lá. 593 depois de Cristo, pelo Papa Gregório I, que veio aí, tá? Porém, o purgatório não tinha sido oficializado, reconhecido como parte integrante da doutrina romanista. Foi esse que adicionou o conceito de fogo purificador à crença, então corrente de que havia um lugar entre o céu e o inferno, para onde eram enviadas as almas daqueles que não eram tão maus, a ponto de merecerem o céu, Doraci, e um lugar chamado limbo, onde dizem abrigar as almas das crianças que morrem sem o batismo, e as almas do que, por razões especiais, não estão no purgatório. Assim surgiu a crença de que o fogo do purgatório tem poder de purificar a alma de todas as escórias, até fazê-las aptas a se encontrar com Deus. Houve certa relutância em aceitar a ideia, visto como era contrária à Escritura. E por isso o purgatório não se tornou logo um dogma católico oficial, senão uns 850 anos mais tarde, no Concílio de Florença, em 1439. Certo? Bom, então em 593, Gregório I estabeleceu, mas houve a resistência. A liderança da igreja não aceitou. E a coisa foi perdurando, e foi indo até que, em 1439, o concílio decretou que havia o purgatório. O que era o concílio? Está fácil de responder. Nós temos as nossas convenções. Então, a Igreja Batista ela tem a convenção dela a nível estadual, onde as igrejas se fazem representadas ali pela sua liderança. E há também a Convenção Batista Brasileira, onde anualmente as igrejas também se deslocam. E ali a igreja vai tratar sobre algumas questões, a nível nacional ou a nível estadual. Agora mesmo nós tivemos na Assembleia da Convenção Batista Piauiense. Ali vai eleita a sua diretoria. Então vão tratar sobre esses assuntos. E a igreja, do mesmo modo, ela fazia os concílios, vez por outra. Então os bispos, os cardeais, eles iam para tratar de alguns assuntos pertinentes à igreja. E nesse concílio, então, uma das pautas lá do dia foi
Purgatório existe ou não existe? Tem um concílio que eles até colocaram na pauta do dia. A mulher tem alma ou não tem? Então eles foram discutir se a mulher tinha ou não tinha alma. Não, pesquise. Entendeu? Pesquise. As mulheres querem me bater, não é eu, foram eles, né? É isso aí, é isso aí, né? É isso aí. Então não se irritem comigo, não sou eu, apenas. Aí vamos lá. Em 1546, olha, vamos lá. Aqui já vai aí 100 e poucos anos depois. Em 1546, no Concílio de Trento, foi decretado o ensino do purgatório no seio da igreja. E diz assim, desde que a Igreja Católica, instruída pelo Espírito Santo nos sagrados escritos e pela antiga tradição dos pais, tem ensinado nos santos concílios e ultimamente neste concílio ecumênico que há purgatório e que as almas neles retidas são assistidas pelo sufrágio das missas. Este santo concílio ordena a todas as igrejas, a todos os bispos, a que diligentemente se esforcem para que a salutar doutrina concernente ao purgatório, transmitida a nós pelos veneráveis pais e sagrados concílios, seja crida, sustentada, ensinada e pregada em toda parte pelos fiéis de Cristo. Então, lá na ata, na seção aí 25, encontra-se isso aí. Deu para entender? Então, o concílio decretou isso. Veja bem, mais uma vez eu quero falar para vocês. Aqui ele diz assim, ó, os sagrados escritos e pela antiga tradição dos pais. A Igreja Católica, ela tem 3 pilares. Pronto. Está aqui esse tripé que está segurando esta câmera. Ele tem 3 pés. A Igreja Católica, a doutrina dela, também se sustenta em cima de 3 pilares. Vamos lá. Primeiro, as Escrituras Sagradas. A Bíblia seria o primeiro pilar. O segundo pilar é o chamado, a liderança, né? E o terceiro pilar é a tradição católica. Tá? Então, a Bíblia não fala, mas a tradição fala. Bom, a Bíblia não fala, a tradição não fala, mas o clero fala. A liderança fala. Então, sendo que todos os 3 estão em pé de igualdade. Assim é fácil. Assim, vamos inventar a doutrina. A nossa tradição. Porque tudo bem. Toda igreja, ela tem suas tradições, a sua cultura. Mas ela não pode equiparar a sua tradição com a Bíblia. Ela pode até dizer, não, irmão, nós fazemos isso meramente por tradição, isso não é um princípio bíblico. Ok? E aí sim a gente respeita. Contanto que essa tradição não venha ferir a doutrina bíblica. Toda igreja tem sua tradição. Quer ver? Vamos pegar a Assembleia de Deus. Suas várias tradições. Sem nenhum problema. Mulher não pode cortar cabelo, mulher não pode pintar unha, aquelas coisas todas, beleza.
sem nenhuma dificuldade. Agora, tem que reconhecer que é uma doutrina, uma tradição da igreja, não um princípio bíblico. Aí começa a complicar a coisa. Do mesmo jeito, nós, os batistas. Qual, pastor? Mas diga aí uma tradição nossa, uma cultura. É. Você só pode ceiar se for batizado. Não. Você pode ceiar se você realmente é um crente em Jesus. Só pode batizar o pastor. Não. Quem batiza não é o pastor, é a igreja. E batiza quem a igreja determinar, para ser o oficiante ali. A pessoa não batiza. Ele está fazendo a ação autorizada pela igreja. E aí, pastor, nós vamos mudar? Não, não vamos mudar nada não, deixa do jeito que está. A questão é que nós temos que ter consciência de que isso não é um mandamento de Deus. Se infringir, vai para o inferno. Esse é o problema. Agora, tradição, cultura de igreja, não pode chocar, não pode bater de frente com a Bíblia, não. Ou querer se igualar ou ultrapassar a Bíblia. E esse é o problema da Igreja Católica. Nós não podemos criar doutrinas. Então, isso é coisa maligna. Não sei se deu para entender. Vire a página. Alegações, então, para o dogma do purgatório. Nem a própria palavra purgatório, nem a ideia do purgatório pode ser encontrada em parte alguma da Bíblia. Nem a Bíblia sequer menciona por Jesus ou os apóstolos. Nem a Bíblia, nem nenhum ensino de apóstolos, Jesus, nada. O apologista Karl Kirchen admite que a doutrina não é explicitamente estabelecida na Bíblia. O único verso sempre citado como suporte ao purgatório vem do livro apócrifo de 2 Macabeus 12:46, que diz: santo e pio pensamento. Por isso, mandou oferecer o sacrifício expiatório para que os mortos fossem absolvidos do pecado. Então, o livro apócrifo. O que é um livro apócrifo? Um livro apócrifo é um livro que fora, de um certo modo, adicionado ao escrito sagrado, porém, não foi aprovado pelo cano bíblico. O que é o cano? O cano era a vara de medir, ou seja, pelo crivo daqueles que foram, certo, estudar quais livros de fato eram considerados inspirados por Deus para fazerem parte daquilo que nós chamamos Bíblia. Então, esse livro, esses 7 livros adicionados posteriormente, como vou já falar aqui, dando a vocês todas as questões de datas. Por que então eles não foram, quando foi preparar ali a compilação da Bíblia, aceito? Porque livros que continham erros de vários aspectos. Então, depois você querendo fazer uma pesquisa mais apurada, então você entra e pode... livros apócrifos. Por que os livros, 7 livros, tal, não foram recebidos na Bíblia? Aí você vai ver mais detalhes, né? Ok, então, aí tem a primeira questão. Há 3 problemas, óbvio, com relação a este versículo, aí de 2 Macabeus 12:46. Primeiro, que não existe sequer um exemplo em toda a Bíblia de alguém pagando pelos mortos. A Bíblia declara claramente, em Hebreus 9:27, texto conhecido, e assim como ao homem está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então não tem isso.
E também, demais para se fazer orações depois da morte. Tudo que se segue é o julgamento. Então, este verso contradiz a Bíblia. Segundo, aqueles sobre quem isto foi dito eram culpados de idolatria. Então, encontraram debaixo, conforme 2 Macabeus, aí no capítulo 12, versículo 40, que antecede ali o verso 46, ele diz assim: então, encontraram debaixo da túnica de cada um dos caídos objetos consagrados aos ídolos de Jamim, coisas proibidas pela lei dos judeus. A idolatria era um pecado mortal, conforme a doutrina católica. Levaria esses homens não para o purgatório, mas para o inferno, de onde não há escapatória. Então a ideia de orar por eles seria tanto blasfema quanto perda de tempo, dificilmente servindo de base para se aceitar a doutrina do purgatório. Terceiro, o próprio livro de Macabeus diz que não havia profeta nesse tempo, e assim havia cessado a inspiração divina. Reinava tamanha calamidade em Israel, qual não se tinha visto desde o dia em que não mais lhe fora dado um profeta. 1 Macabeus 9, 27. Aprove, pois, aos judeus e aos sacerdotes que Simão seja seu chefe e sumo sacerdote para sempre, até que surja um profeta autorizado. Então, o que podemos dizer? Macabeus aí, 14:41. Então, um dos 2 livros de Macabeu só podem ser considerados como relatos históricos, na melhor das hipóteses, mas não certamente como escrituras, principalmente porque Deus não estava inspirando pessoas dentro do seu povo. É mais ou menos isso. Olha, se ali não havia profeta, se ali não havia homem de Deus, então alguém lá no meio da batalha, após o exército ter perdido ali uma batalha, aí ele diz assim: olha, vamos orar por eles, pelos mortos, para que os pecados deles sejam purificados. Pronto. Então, porque essa pessoa disse isso, pronto, já é uma doutrina, existe o purgatório, então vamos orar pelos mortos. Não foi um homem de Deus. Ele não estava dizendo, Deus mandou-nos orar pelos mortos. Não, ele simplesmente disse, vamos orar por aqueles que caíram, para que os pecados deles sejam andados. Qualquer pessoa pode dizer. Nós vemos muito isso hoje, quando morrem aquelas pessoas que não são conhecedores da palavra, aí o parente dele diz, ore para que Deus ponha em bom caminho. No grupo de WhatsApp, vamos orar para que Deus o tenha em bom caminho. Então quer dizer, em bom lugar. Então quer dizer que porque aquela pessoa falou, então Deus aprovou? Está lembrado, Solimar? Aquele lá, Solimar eu estava falando, ele estava lembrado, né? Nós fomos no velório ali de uma pessoa, família não crente, e eu preguei, falei, tal, que Deus, não, mas mesmo assim depois a pessoa terminou, ainda foi, eu queria pedir oração, para que Deus conduzisse ela, não, Solimar, mais ou menos assim, não? Eu digo, mas meu Deus, que povo duro de compreensão, né? Solimar, eu sei que não é que eu estava falando, ele estava lembrando disso aí. Entendeu? Aí pronto, aí mesmo. Aí o Solimar foi lá e ela pediu, eu queria que você orasse para que Deus. Aí eu disse, olha a boca quente que o Solimar entrou. Certo? Bom, não sei se vocês estão entendendo a coisa, né? Então alguém que não era uma pessoa, um profeta, não era um sacerdote, não, ele simplesmente disse isso, aí pronto, está aí, uma doutrina.
Já pensou se nós fôssemos pegar todas as palavras bestas que alguém disse que está ali arrolado nas páginas da Bíblia? Nós fôssemos agora computar aquilo e fazer dali uma doutrina? Não sei se vocês estão entendendo. Porque só nós vamos encontrar loucuras demais nas páginas da Bíblia, pessoas falando uma baboseira. Ah, porque alguém falou, está bem ali na parte da Bíblia, então é uma doutrina. Gente, pelo amor de Deus, é muita loucura. Né? E os textos, carradas de texto, que está proibindo isso aí, que está condenando essa prática, cai por terra. É horrível. Bom, e finalmente, Macabeus é um livro apócrifo, já expliquei o que é apócrifo, rejeitado tanto pelos judeus quanto pelos cristãos, que acusavam-no de conter elementos defeituosos e tanta sujeira, que seria necessário, conforme disse Jerônimo, seria necessário fazer uma perícia infinita para achar ouro no meio da sujeira. Então Jerônimo, um dos pais da igreja, se referindo ao livro de Macabeus, ele faz essa crítica muito dura em relação ao livro. O que é que Jerônimo, um dos pais da igreja, diz? Né? Ele diz isso assim, ó: seria necessário fazer uma perícia infinita para achar ouro no meio da sujeira. E que o próprio autor do livro, Espúrio, afirmou que sua obra estaria imperfeita e medíocre. Você pode consultar lá em 2 Macabeus, capítulo 15, versículo 38. O próprio autor dizendo que a obra dele não era perfeita e que era medíocre. Então, se o próprio autor diz, está dito. Se você não tem autoridade para dizer que eu não presto, mas se eu mesmo digo, olha, eu não presto, então pronto, está autorizado. Pronto, ninguém precisa questionar, foi eu que disse que eu não presto. E ele falou da obra dele. Então, mas mesmo assim, e com base em um versículo desta obra, que a Igreja Católica encontra as suas provas para a existência desse lugar, em que o residente queima entre as chamas de um fogo devorador durante algum tempo, mas depois sai dali e encontra Cristo no céu. É o que a Gema falou. Então é bom, não é fácil. Você apronta, e depois vai alguém, faz aqui alguma, aí de lá você. Não. Na realidade, aqui são meras narrativas. Meras narrativas. Eu até me lembrei agora da CPI aí, chamado CPI do circo, né? Os caras falam, e vai meses e rio de dinheiro gastando, batendo na mesma tecla, que a tecla vai quebrar e não vai sair nada. Ah, meu Deus. É isso aqui. Pega um versículo, só narrativas e nada mais. Obviamente, não se pode sustentar essa doutrina citada, aí entre aspas, citada nessa fonte. Mas na tentativa de provar a existência do purgatório pelas escrituras sagradas, a Igreja Romana apela para algumas passagens bíblicas, das quais deriva apenas inferência e nada mais. Entre os versículos preferidos, Solimar citou lá aquele parábola, tem esses dois. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe há perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não se lhe será isto perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Outra passagem.
Digo-vos que toda palavra frívola que praferirem os homens, dela dará conta no dia do juízo. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Irmão, não podemos isolar versículo. Toda vez que alguém citar um versículo para você, vamos ver o contexto. Nós lemos 1 Coríntios aqui. O que Paulo está falando lá é que se no Evangelho nós vamos querer edificar coisas materiais, se o nosso objetivo no Evangelho são coisas deste mundo, essas coisas vão desaparecer, elas vão ser queimadas. Queimada como? Na provação, na vivência do Evangelho. É só mais ou menos uma ideia. A célula, por que muita gente não gosta da célula? É porque na célula não tem como você se esconder, não. Na célula a gente vai saber se você fala de Jesus, se você discipula, se você realmente... Outro sistema, a gente vai se escondendo no meio do povo, não? Vai passando, ninguém percebe. Mas na célula, aí alguns dizem, vai embora. Todo mundo aqui está discipulando, só eu que não discipulo, o que é que eu faço? Eita, todo mundo está levando a célula para a casa dele, está convidando os parentes, só eu que não levo. Então, vai provando, a obra vai provando, no dia a dia o fogo vai... Então, na igreja em célula, a gente sabe realmente quem é e quem não é. É mais ou menos aquele. Uns são e outros não têm a unção. E outros não são. Então é isso aí, a obra de cada um vai sendo queimada, o dia vai demonstrando. Então, queridos, nós já chegamos às 9 horas, nós começamos o trabalho um pouco tarde hoje, e nós vamos ficar por aqui. Na nossa próxima quinta-feira, nós íamos falar sobre a divisão na igreja. Os atritos, as contendas, por que acontece? O que fazer para não acontecer? Mas nós vamos fazer o seguinte, nós faremos a parte B aqui do purgatório. Por quê? Porque se eu entregar a página para você, tem assuntos aqui muito importantes que eu quero falar ainda em relação a este assunto. Então nós vamos, a próxima quinta, fazer a parte B, porque ainda temos 4 páginas para ver sobre o assunto. Bom? Certo, então as nossas atividades do final de semana.